Olá, galera! Então, a gente veio aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o Conecta 2, que é esse ministério de jovens casais que a gente vem trabalhando aí já faz um tempo. Então, para você que ainda não conhece, nós temos promovido alguns encontros, alguns eventos onde a gente trabalha com sonhos, com instruções para casais, com aquilo que Deus está fazendo nesse tempo e quer fazer ainda no seu casamento e no casamento aqui das igrejas. Uma boa noite para todos, eu sou o Juninho, essa é a Ju e hoje nós vamos conversar um pouco, bater um papo bem legal e bem descontraído com esse casal maravilhoso que faz parte do ministério e está arrasando aqui junto com a galera. Então agora eu queria convidar o Carlos, a Monique para se apresentarem e falarem um pouquinho para a gente quem são vocês, o pessoal que ainda não conhece vocês. Bem, começar por mim então. Eu sou o Carlos, tenho 32 anos, estou na Vida Plena já há 4 anos e meio, mais ou menos, né? Eu e a Monique viemos para esse ministério. Alguns de vocês devem ter me visto tocando bateria, eu faço parte do Ministério de Louvor da igreja, né? Monique, acho que é isso, né? Se apresente você. Olá, eu sou a Monique do Carlos, tenho 31 anos, estamos casados há 11 anos. Um ponto importante para dizer, né? E estamos aí construindo a nossa história e os nossos sonhos juntos. Ah, que legal. Então, gente, como hoje nosso tema é sonhos, a gente tem aí uma pergunta já para falar com vocês, né? Lógico que eles já compartilharam um pouquinho da história deles com a gente, então a gente já vai fazer as perguntas aí para vocês verem os pontos interessantes que eles têm e daquilo que Deus tem feito, que Deus fez na vida deles nesse tempo, né? Então, nossa primeira pergunta é: qual o maior sonho que vocês tinham, ou o grande sonho que vocês tinham antes de casar? Quem vai ser o primeiro? Ok. Então, né? Hã? Começa comigo, né? Já deu a deixa ali. Então, quando a gente fala, né, de um sonho antes de casar, qual que é o ponto? Eu e a Monique, nós casamos muito cedo. Então, a gente tá falando, eu tinha 21, ela tinha 20 anos, então quando fala assim, sonho antes de casar, acho que nem maturidade para sonhar direito eu tinha. Esse é um ponto, né, que a gente Tava saindo das fraldas, mas mais novo vai querer me matar. Não, com 20 anos saindo das fraldas, fica um pouco feio. Galera, só para deixar aqui bem frisado, eu não acho muito cedo para casar, eu acho que foi uma idade muito boa. Poderia ter sido até um pouco mais cedo. Eu, se tivesse encontrado a Ju antes, teria casado antes. Não, mas foi no tempo de Deus, eu acho. Foi tudo certo, tudo, né? Não vou dizer perfeito, porque acho que é um pouco demais, mas foi, graças a Deus, tudo bem conduzido ali, conforme a vontade de Deus. Mas falando sobre os meus sonhos, então assim, antes de casar, um dos meus maiores sonhos era muito voltado para a minha vida, né, pessoal, financeira. Então eu sonhava em passar na federal, sonhava em ter um carro, sonhava em ter, né, um sonzão no carro. Um sonzão no carro, esse era um ponto importante, né? Na época, solteiro, antes de casar ainda, né? E ter casa, então eu corria muito atrás disso, né? Então, até um momento, compartilhando com vocês, antes de eu casar, eu já tinha comprado um carro, né, ganhando R$800 por mês, a parcela do carro era 600, mas era... Super planejamento financeiro total. Em dia. Nem IPVA eu sabia que carro eu tinha que pagar. Combustível, então? Não, né, nossa família não tinha carro. Falei, não, eu vou comprar um carro, eu vou, né, mostrar aqui que eu vim para fazer e acontecer, né? Daquele dia em diante, a Bíblia passou a ser pequena. Perto do boleto de prestação, a exatamente, Bíblia estava fininha. Exatamente. E fora o som, né, que era importante, que eu parcelei aí num sonzão ali de R$300 em 20 vezes sem juros. Importante, sem juros, né? Sem juros, não, só por isso que eu fiz. Exatamente. Super em dia. Porque eu tinha que planejar, né? Então, foi muito engraçado, né? Ter lá 20 folhetinhos de R$15 para pagar por mês. Mas era o que dava, eu estava feliz e, não, estou correndo atrás dos meus sonhos. Então, era muito o meu sonho antes de casar, eu diria até que era muito superficial, né? Daquilo que realmente Deus tem para nós, né? Como sonhos. E você, Nora? Eu não sonhava, né? Eu, em contrapartida, não tinha sonhos. Eu não tinha perspectiva de vida nessa idade. Eu achava que sonho não era para mim. Eu tive alguns traumas na minha infância, na minha adolescência, e devido ao meu temperamento, eu sou uma pessoa mais introvertida, e eu realmente não sabia o que eu queria da vida, sabe? As minhas colegas no ensino médio, por exemplo, ali naquela época, 18 anos, vou fazer faculdade, fazer vestibular, e eu mal sabia o que era um vestibular.
né? Os meus pais, eles não terminaram o ensino médio, então na minha cabeça, na época, ensino médio era, tipo, se eu fizesse o segundo grau completo, tipo, já estava bem na vida, já tinha... Tava apavorando. Tava já. certo, não, já estou super inteligente que eu terminei. E eu também, né, então eu não tinha muito discernimento do que eu queria para mim, de futuro, eu não tinha perspectiva de futuro. Né? Então, quando nós nos casamos, eu não tinha sonhos. Eu era uma pessoa que realmente não vivia, sabe? Sobrevivia. Eu posso dizer que eu sobrevivia. Eu conheci, né? Jesus me achou quando eu tinha 15 anos. E aí entrei num processo, né, de vida com Deus, de andar com Deus. E quando nós nos casamos, nós fomos alinhando né, o que ele sonhava com a minha falta de sonhar e até nos achar. Na verdade, até você tinha um sonho, né? Que era... Verdade. Eu tinha... Não só, né, se lembrar um pouquinho. Um sonho você tinha. Eu tinha um sonho de menina. Eu sempre fui muito noveleira. Só que eu assistia novela do SBT, porque da Globo eu não podia assistir. Eu não podia assistir Malhação, nem pensar. Era Maria do Bairro, então. Maria do Bairro. A Usurpadora, assisti todas que repetiu e assistiria de novo. O pessoal vai procurar no YouTube para ver se essas novelas são legais. Vocês não vão gostar, gente, nem procurem. Não, é muito ruim. Hoje em dia a gente para e pensa, meu Deus, eu assistia isso, mas né? tinha esse amor de novela que você sonhava. Isso, então assim, eu via a novela como algo real, né? Então eu achava que, principalmente essas novelas, eu brinco novela do SBT, porque, né, novela mexicana ela é muito, né, mostra muito coisas irreais, né? Perfeitas, não, príncipe encantado, não existe, né, rivais, um negócio muito feio, é isso. E então assim, eu tinha um sonho de me casar. Esse era o meu sonho. Mas como eu comentei, né, eu tinha uma baixa estima muito grande. Eu tinha traumas e situações que eu não sabia lidar, eu não me conhecia, então assim, eu não tinha uma identidade, né, eu não conhecia a minha identidade. Então, na época, eu achava que eu era indigna de casamento. Né? Então, para mim, a meta era casar, porque eu achava que eu nunca ia casar. Né? Seria uma vitória eu achar alguém que me amasse. Então, um sonho eu tinha. Então, eu sonhava assim, eu sonho, né? Se perguntasse para mim na época da adolescência, o que você sonha? Eu sonho em casar. Eu fui criada na igreja católica, então eu queria casar numa igreja católica, de véu, grinalda, aquela coisa bem tradicional, tipo realeza mesmo, assim. Esse era o meu sonho. E aí, de fato, né, Deus me abençoou com um homem que me amava, que via valor em mim, e ali eu meio que, assim, bati a meta. Né? Chegou o príncipe de cabelo Maranata, a hora vem, né? Chegou, Senhor, pode me levar. O príncipe de cabelo branco. Exatamente, eu casei. Né? Casei, veio o príncipe, né? Mas assim, a se moldar. A se moldar. Parecia o cavalo no parte começo. Príncipe, parte cavalo. Isso, exatamente. Então, meu sonho era esse, de casar. Então, quando a gente casou, meio que me acomodei. Zerou a vida. Zerei Você a vida. realizou o teu sonho e daí... Não pensava no pós-casamento. Eu não tive um planejamento de vida para pós-casamento. Né? Assim, acabou a minha vida ali quando eu realmente... 20 anos casei, meta atingida. A minha mãe e a minha avó, que foram as mulheres, né, que eu tive mais contato, elas me moldaram e foram um exemplo de o que hoje em dia eu não sei se existe esse vocabulário ainda, que é o que antigamente eles chamavam de Amélia, que é a mulher que serve o marido, né? E o homem sai de casa, trabalha, traz o sustento e você fica, limpa e faz tudo o que ele quiser, ele não tira nem o prato da mesa. Então, assim, essa era a referência que eu tinha. E para mim estava tudo bem, era isso que também aconteceria para mim. Né? Era o que eu ia fazer da vida, cuidar do meu marido. E daí, como que foi, né? Imagino que esse encontro, a gente tava batendo papo assim, porque eu acho que tem dois lados nessa questão. Assim, tem o fato do Carlos se deparar aí com uma mulher que, puxa, sem sonhos, né? Ele cheio dos sonhos. Mesmo que fosse lá o carro, sonzeira no carro, não sei o quê. Mas e daí, vocês casaram e aí? Como que foi, na verdade, assim, ó, a grande questão é como lidar com os aspectos positivos e negativos de receber uma carta em branco, receber uma pessoa que não tem mais sonhos. Como foi isso para você e como você lidou com isso na sequência?
partindo de mim, né, minha perspectiva, no começo, até mesmo, como a gente falou, a gente, né, pela imaturidade mesmo dentro do casamento, para mim isso me incomodou muito no começo, né, porque eu não entendia essa situação a que ela colocou agora. A gente casa... E o fato de vocês serem jovens também, né? E ainda não tem maturidade para lidar com isso. Exatamente. Não tinha maturidade para ter esse entendimento de tudo isso que ela comentou agora, até porque ela também não sabia. Se eu perguntasse isso, por que você não sonha? Né, teria começado muito bem, né? Porque no começo do casamento a gente fala, você não sonha, a gente acusa, né? Acontece muito disso no começo. E assim, então foi muito frustrante no começo para mim, porque eu almejava que ela sonhasse comigo, que ela sonhasse junto, nós como casal tivéssemos sonhos. E ali foi frustrante porque, puxa, a pessoa com quem eu casei não tem sonhos. Ela não quer atingir aquilo que Deus tem para nós. Então, para mim, isso me frustrava muito no começo. Então, e qual que foi o que eu acabava fazendo era o quê? Não, você vai fazer, você tem que correr atrás dos seus sonhos. E eu falava, mas para mim tá bom, a gente morava, né, quando a gente casou, numa kitnet, que era o quê? Era um quarto, uma cozinha e um banheiro. E para ela tava ótimo aquilo. Tava tudo certo. Não, tava feliz. Tinha o cantinho dela Ela ali. casou, tinha ali a caminha para dormir, tudo bonitinho. E eu falei, eu não aceito isso, eu rejeito. Então, no começo, foi muito difícil para mim. Aonde eu me desgastei demais por querer mudar ela. Mudar ela no sentido de, não, você tem que sonhar. Porque eu não entendia o motivo de não ter sonhos, né? Que realmente era algo que tinha que ser tratado com ela e Deus, né? Justamente nessa parte de entender a identidade dela em Deus, né? Que era algo que tinha que ser tratado. Compartilhando, querendo ou não, eu sempre fui da igreja, né? Sempre ratinho da igreja, desde pequeno na igreja, né? Trabalhando e fazendo. Então, no meu dia a dia era normal, né? Ah, você aceita Jesus? Sim, aceito, né? Não era aquele, né? Você tinha as respostas na ponta da língua, né? Aceita Jesus? Sim, né? Vai tomar ceia? Vou tomar ceia, né? Então era algo normal pra gente, que era trabalhado justamente por estar desde cedo dentro da igreja. Então, os sonhos sempre foram colocados no que a palavra diz dos sonhos, né? Para nós. Para mim era muito claro. Não, tem que mudar a minha realidade, porque Deus tem algo maior para mim. E quando a Monique, né, nós nos casamos, nos tornamos um, eu vi que, puxa, não tem aquilo, né? Teve aí um conflito, e vocês tiveram que lidar com isso. E como foi? Porque assim, você estava sem sonho e ele cheio de sonho, e ele te cobrando. Como que foi receber isso, né? Eu queria saber como é que foi essa transição, assim, de vocês, de descobrir que você não tinha sonho, ele tem sonho, e você, como é que foi? Pera lá, e agora? Vou embarcar no sonho dele? Ou, vamos sonhar juntos? Como que foi? Como que foi esse tempo? Como foi essa descoberta? Como que vocês conseguiram se alinhar como casais nesse sentido? Sim, eu me converti, né, com 15 anos, me batizei com 18, e até então eu não tinha, mas aí quando eu percebi isso, eu creio que foi Deus assim que fez nascer em mim uma vontade de cumprir a palavra, porque a gente também teve o discernimento de que nós mudar a si mesmo, né, e não mudar o outro. Então, assim, eu lembro que eu tinha uma amiga cristã, ganhei uma amiga cristã, e ela me indicou um livro. E ela estava lendo, estava super feliz com o livro, falou, nossa, uma amiga me indicou um livro muito bom, quando você puder, compra. E eu fiz questão de comprar, falei, eu vou comprar então, né, porque era uma amiga que eu admirava, e aí eu vejo também a importância de nós termos pessoas que nos mostram o caminho, que tem essa paciência, né, com as pessoas mais novas, com as pessoas que estão chegando. E ela me indicou o livro, e era um livro que era um estudo de provérbios, Provérbios 31, para ser exatamente. Olha, né? só. Que é o provérbio da mulher. Que né? as mulheres amam, né? Da mulher, Mulher isso. virtuosa. E eu lembro que eu li aquele livro e foi assim uma chave que virou para mim, sabe? Foi ali que eu aprendi, eu olhei aquele livro, eu li aquele livro e eu pensei assim, eu quero ser essa mulher. Né? Só que eu sabia que isso ia ser uma construção. Né? Não era um negócio assim, acordei, agora eu sou mulher da Provérbios 31. Mas ali nasceu um sonho de me tornar aquela mulher.
E cada versículo, né, a gente percebe que tem que ser trabalhado, desenvolvido com a ajuda do Espírito Santo na nossa vida. Mas foi um desejo de querer ser uma mulher segundo o coração de Deus que me impulsionou a querer me desenvolver, né, a dar um passo e a sair do comodismo. A se levantar e pensar assim, não, se a palavra diz que eu tenho que fazer o bem todos os dias do meu marido, é isso que eu vou fazer. Como que eu faço isso? E aí a gente aprendeu até como se comunicar também, né? Porque não tinha como eu agradar ele se ele não sabia o que ele queria de mim. E vice-versa. Sim. Né? Então, aí acho que foi onde ele ali com a paciência de esperar o meu tempo, e eu com a vontade de querer me desenvolver. Então, assim, nós fomos aos pouquinhos alinhando conforme a palavra, que a palavra ensina, ele aprendendo a ser um sacerdote, eu aprendendo a ser essa mulher. Então, nós fomos desenvolvendo, e eu acredito que foi a palavra mesmo que foi me dando. Que foi trazendo isso daí, né? E assim, eu lembro qual que foi a forma assim que você se sentiu impulsionada? Porque a gente teve nosso papo antes, né? E vocês contaram assim que um impulsionou o outro, que teve aquela conversa, e aí, né? O que vai acontecer? Conta mais um pouquinho disso assim pra gente, de como que foi esse bate-papo aí. Do colérico com a melancólica, que eles já contaram até a personalidade aqui, né? Eu brinco até, né? Que eu acho que tem tudo para dar errado um colérico e uma melancólica, porque o colérico, né, ele é explosivo, ele é agressivo, ele não tem papo na língua. E o melancólico guarda, mágoa, aquela tristeza, nada tá bom, né? Em relação a defeitos, né? Então nós aprendemos nós permitimos que o Espírito Santo nos transformasse essas fraquezas. E o que é de bom, não precisa, né, exaltar, mas no sentido, o que é ruim, nós permitimos que o Espírito Santo entrasse e nos moldasse segundo ele. E aí nós tivemos que alinhar isso, né? Tivemos que conversar e alinhar, porque que acontece? Para equilibrar isso, ele não dá o passo maior que a perna, mas também respeitar o meu passo, que era pequeno. Né? Então, foi muita conversa. Eles tiveram que alinhar. Nós tivemos. A gente falou um pouquinho sobre isso, né? Que numa construção, em alguns momentos, você tem que ter uma base forte para construir um sonho, inclusive, né? E como é que ele ia estar lá na frente, você aqui, e de repente a tua base está diferente da dele, quando as coisas se alinhassem, poderia desmoronar. Eu acho que é um ponto importante para quem está ouvindo a gente entender isso, né? Que Deus ele vai trazendo, vai moldando em alguns momentos. Na nossa própria vida, em momentos pessoais, a gente precisa dar um passo para trás, às vezes, para dar dois para frente. Então, conta um pouquinho disso, assim. Eu acho até que nesse momento, né, até aproveitando que você comentou, não foi somente um tratar com ela, né, mas também um tratar de Deus comigo. Porque justamente por eu ter esses sonhos, tô mais para frente, eu quero atingir aquilo, eu procurava fazer aquilo muito na força do meu braço. Né? Então ali que tá, né? Eu tinha os sonhos, mas as minhas motivações por trás desses sonhos não condiziam com aquilo que Deus tinha planejado para mim e para Monique como casal, né? Então eu forçava muito ela ter esses sonhos, forçava ela a querer ter aquilo, até que o Espírito Santo falou para mim: mas quem falou que é você que vai fazer isso? Né? Porque é eu que estou trabalhando nela e não você. Então eu também tive que aprender o momento de, colocar isso na mão de Deus, colocar junto com ela, deixar isso claro. Foi justamente quando eu tive esse chacoalhão do Espírito Santo, né? Foi aquele dia, eu lembro até hoje, foi audível a voz do Espírito Santo falando para mim. Foi onde eu cheguei: Monique, eu te respeito como minha esposa, vamos construir isso juntos, te respeito o teu tempo, vamos conversar e vamos alinhar os nossos sonhos de acordo com aquilo que Deus tem planejado para nós, né? E é aquilo, a partir desse momento, ela entendeu que não era uma pressão em cima dela, né? E sim, era uma co-construção, uma missão junto com você para fazer aquilo que Deus tinha. E que estávamos dispostos, né? Tanto eu abrir mão daquilo que muitas vezes eu considerava como, né, o atingimento, e ela também abrir mão do que ela, para justamente a gente construir algo sólido, né? Então a gente percebeu, como você falou, nós não tínhamos que trabalhar os sonhos nesse primeiro momento, mas as bases que sustentariam esses sonhos, que é justamente um entendimento dela como esposa, como uma mulher virtuosa, eu como um sacerdote do lar e nós como realmente uma família, né, colocada por Deus. É bem isso mesmo. E por falar em base,
quem é? Qual foi a base do Carlos que chegou dessa forma no casamento? Chegou desse jeito, querendo fazer acontecer, cheio de sonhos, cheio de metas. Conta um pouco pra gente de como foi, como esse homem foi forjado. Então assim, né, até trazendo um pouco, acho que não tem como dizer isso sem trazer um pouco da minha realidade, né, até antes Da história, de né? Do antes contexto. A gente sempre fala isso, existe sempre um contexto por dentro daquilo que a gente é. Então conta aí esse contexto. Não, então o contexto do Carlos é o quê? É o filho mais velho, né, de 3 irmãos, de uma mãe solteira. Então, aos 20 anos, enquanto eu e a Monique estávamos casando, minha mãe já tinha nós 3 como filhos e já estava divorciada também, né, aos 20 anos. Então, o que aconteceu? Foi uma realidade difícil para a gente, porque, né, naquela época ainda era só a minha mãe, então ela tinha que trabalhar de manhã até noite para poder sustentar a gente, e eu, como irmão mais velho, acabava assumindo esse papel de responsabilidade e cuidar dos meus irmãos. Então, eu fazia janta para eles, eu fazia almoço, né, do jeito que a gente foi ensinado, né? A gente Forçou um amadurecimento antecipado aí, Exatamente. né? De um adulto numa criança. Exatamente. Então, aí o que aconteceu? Eu não tive infância, né? E isso até depois, né? Se for para pensar, vendo crianças da mesma idade que eu, né? Eu antigamente também foi algo que Deus tratou em mim, né? Eu queria medir essas crianças com a mesma régua a qual eu fui forjado ali, né? Então eu falava, não, com 10 anos eu já fazia isso, ó, você aí tá jogando videogame, né? Mas no final das contas, quem que tá errado, né? A criança por viver a infância dela, né? ou eu E que isso fui fala me roubado? muito até da gente, assim, como cristão dentro das estações, né? De como a gente deve desfrutar cada estação. A gente tem a estação pré-casamento, que a gente olha e a gente planeja uma vida juntos. Vocês até falaram que não sonharam muito, mas tem casais que já começam a sonhar. Nós mesmos éramos os grandes sonhadores, que sonhavam antes, né? A gente sonhava muito com as coisas. Aí tem o momento dos perrengues, que... Lógico, no sonho é tudo muito bonito, apesar de ter que haver um planejamento, é muito legal, mas de você construir, você ir trabalhar, você correr atrás, né, esperar que Deus... Só esperar que Deus abençoe não é o caso, a gente também precisa fazer nossa parte, né? E tem os momentos das lutas, então a gente viver cada estação e aprender a tirar o melhor dela, né? Você talvez tenha sacrificado um pouco da tua infância, mas te trouxe uma maturidade... Talvez muito. Talvez muito, mas te trouxe uma autoridade que você pode enxergar outras coisas que outras pessoas não viam. Assim como você perdeu um pouco da infância, às vezes a gente perde e ganha em vários aspectos. E isso né? foi muito bom pro casamento, né? Querendo ou não, aí que tá, né? Casamos cedo, mas eu casei consciente do que eu queria, né? Não, eu tenho que casar, essa é a coisa correta a se fazer. Não tem, eu não perdia tempo com namoros, eu sempre foi de mim, justamente porque veio essa maturidade, né, precoce. Já a Monique, né, até no início do casamento, ela sonhava em casar. Então, assim, depois disso, ela não sabia de mais nada, entendeu? Os perrengues que Os vinham perrengues junto, que vêm. as pastas de dente abertas, toalhas molhadas em cima da cama. Exatamente. Então, assim, e aí foi um momento ao qual eu vi que, puxa, Deus é perfeito naquilo que faz, né? Que se não fosse essa maturidade, né, nesse início de casamento, teria sido muito mais difícil. Porque eu, né, puxa, eu sei que casamento não é fácil, eu já tinha esse entendimento, né, puxa, minha mãe mesmo separou, né, não deve ser algo fácil. Então eu me preparei para o pior, no sentido, não, se acontecer isso, eu tenho que agir dessa maneira, tenho que ter essa responsabilidade, eu tenho que puxar para mim, eu tenho que ter isso, né. E isso no início do casamento foi muito bom, porque realmente eu não sabia conversar com ela, eu não sabia... Né, eu cresci no meio da piazada, né, eu e meus irmãos, ela chegava, o que você achou da minha roupa? Eu falei, tá ruim, põe outra calça, né, porque Delicado. Delicado, Criado né? nas melhores estrebarias. Exatamente, né, e aquilo pra mim eu ainda tava ajudando, eu falei, não, ó, Ficou brava porque eu ajudei. E eu não entendia isso, né. Então foi um ponto, né, e aí todo tratar de Deus, né, daí e de tanto descer essa régua, né, cara, viva o seu casamento, aprenda, né, aprenda com a pessoa que Deus colocou do seu lado, entenda, né, o contexto de vocês dois, para vocês dois terem esse entendimento e partir para a próxima, né. Então o meu contexto antes de casar, e eu agradeço muito a Deus por ter isso no início do casamento, foi esse, sabe? Nós louvamos a Deus por motivo de uma das coisas que nós identificamos logo no início, e era um ciclo que nós queríamos,
quebrar, que era o divórcio, né? Tanto os meus pais são separados, eles se separaram quando eu ainda era um bebê, e minha mãe se casou novamente e né? Conseguiu, Jesus achou eles também, então eles mantêm o casamento, né? Mas tanto os meus pais mesmo quanto os pais dele, eles se divorciaram, né? Por motivos da vida eles se divorciaram. E nós identificamos isso cedo e pensamos, nós vamos trabalhar para isso não acontecer, né? E realmente o casamento ele é um trabalho diário, dia após dia. E nós identificamos que isso era uma das coisas que nós queríamos quebrar, né? Então, na primeira discussão, por exemplo, quando surgiu a opção, né, da minha parte, principalmente, porque eu falei, não, eu nunca dei para isso, né? Ele é agressivo, digamos assim, né? Nunca fez nada, né, contra mim, mas, digamos assim, as palavras doíam, né? O colérico, mas, como ele diz minha sabe mãe, onde machuca, né? Ele sabe onde preferia machuca. apanhar ao invés do que falar. Minha mãe falava muito isso. Então, assim, as palavras eram poucas, mas eram certeiras. E eu já, por ser, né, essa personalidade ali que se machucava fácil, então, no primeiro conflito ali, foi uma opção. Eu falei, não quero saber disso, não. E ele teve que ter o primeiro posicionamento como sacerdote e dizer assim, não, isso nunca vai ser uma opção aqui nessa casa. Então, você arrume outra que essa não vale. Ah, é isso mesmo. E, então, assim, foi uma vez só e depois disso nunca mais foi uma opção, né, o divórcio. Deixou e aí de ser quando a opção. gente identificou que não, então vamos fazer diferente, que a gente precisa mudar. E nós louvamos a Deus porque nós tínhamos uma pessoa que cuidava de nós no casamento, no começo do casamento, né, que nos abraçou como filhos, né, e realmente instruiu, não é assim, não é assado. Era imperfeito, mas era um homem de Deus, era um homem íntegro e nos ensinou ali como começar. Que legal, que legal. E depois disso, então, vamos parar aqui, vamos fazer uma síntese de tudo que rolou. Um homem fortalecido pela vida, pela história, pelas experiências, um homem forjado em tempos difíceis. Tempos difíceis forjam homens fortes. E uma mulher frágil. Extremamente. Extremamente frágil. Delicada. Delicada. Também. Se casam. Primeiro ponto, mas nesse meio tempo, essa mulher frágil também é fortalecida pela palavra, ela entende a mulher virtuosa de Provérbios 21 e também se torna uma mulher forte. Entende que a palavra fala sobre todas aquelas coisas de quando estamos fracos, aí é que a força do Senhor opera em nós, é aí que nós estamos fortes. E aí nós temos um casal extremamente forte. O que rolou daí para frente? Quando dois gigantes entenderam os seus lugares no casamento, como que foi alinhar todas as coisas depois que essas coisas aconteceram? Eu acho que a gente passou a ter muito mais dependência de Deus, sabe? Só que... Olha que contrário, né? Que engraçado isso, assim, que as pessoas... aí quando você é fraco, aí que você é forte, porque o próprio Senhor coloca a mão e gera dependência e gera isso. Exatamente. Então, a gente alinhou, não os planos, vamos dizer assim, claro, né? A gente colocou os planos como metas, objetivos, mas nós alinhamos a nossa percepção sobre aquilo que Deus tinha para nós. Então, se for da vontade de Deus, vai ser da vontade de Deus. Se não for, vai ser também da vontade de Deus. Então, todo plano que a gente coloca, se for da vontade de Deus, vamos comprar um carro, vamos trocar de casa, vamos se mudar, vamos fazer tal coisa, a gente sempre coloca, não, vamos colocar isso na mão de Deus. Se for da vontade dele, é aí que nós vamos fazer. Então, não tem mais eu quero fazer, ou... confesso, às vezes tem, né? Mas graças a Deus... Não, eu quero trocar de carro, mas graças a Deus... Eu quero que você queira. Exatamente. A gente tenta negociar, né? Não, mas eu queria que você quisesse isso também, né? Tipo, É um colérico falando com outro colérico. exatamente. Tem isso, né? Aí a gente joga os argumentos, aí você vê que não vai rolar, daí, então tá bom, né? Mas deixar-se moldar, né, por isso, né, para os dois estarem em concordância, e é algo que nas nossas decisões, e é o que a gente ora a Deus mesmo, Deus, que seja feita a sua vontade. E a partir do momento que a gente, né, tomou essa atitude, as frustrações, né, do peso, né, pensa, eu e o Monique estamos há 11 anos casados, né, como é que estão os filhos, aquela cobrança, e como é que vai ser, quando você quer, né, e enfim, deixou de ser uma preocupação, que era algo que preocupava muito a Monique no começo até do casamento, né, que eu sei que essa pressão em cima das mulheres é pesado, mas Deus, quando a gente entregou na mão dele, nosso trabalho foi descansar, e realmente
se conhecer como casal. E complementar um ao outro. Que nem, né, a gente fala, né, eu tive que descer do meu pedestal, né, que eu estava querendo, mas não era um pedestal com aquela basezinha frágilzinha, né, que se desse um ventinho caía para o lado, né, mas tive que descer do meu pedestal e tive que puxar a corda para ela vir no mesmo degrau né, encontrar o mesmo degrau e nós subirmos essa escada juntos, né, que é o... E como foi esses sonhos realizados? Vocês podem compartilhar aí com a gente? O que vocês realizaram juntos, os sonhos que vocês já realizaram, ou até alguns que vocês queiram e possam compartilhar com a gente? Tem um sonho, tem um bem legal, assim, que aí a gente, né, foi para nós, assim, né, ainda mais no começo do casamento, que foi o apartamento, né, a maneira que veio até nós, né, a partir do momento que nós entendemos, né, de colocar isso na mão de Deus, era algo que a gente estava, vamos comprar casa, não vamos alugar, como é que vai ser? A partir do momento que nós tivemos essa atitude de fé, né, semeamos, claro, que é o ponto principal ali, e nós colocamos, então, beleza, se for da vontade de Deus, eu e ela decidimos que nós não vamos correr atrás das bênçãos, elas vão correr atrás de nós. Só dando um parênteses também, porque antes de chegar nisso, nós viemos de uma cultura, nós estamos na Vida Plena há 4 anos e meio, né? Mas o Carlos nasceu na igreja e eu já estou, né, metade da minha vida na igreja. Então, nós viemos de uma cultura que foi nos ensinado a semeadura, os princípios da palavra em relação às finanças. E uma das coisas que a gente teve que a base primeiro era essa, né? Arrumar essa parte da vida. Para quem ganhava R$800, comprar um carro de 600, parcela um rádio em 20 vezes, cadê o dízimo? Não tinha nem dízimo. Como é que vai tirar o dízimo? Não tinha. Tem que pagar meu carro, meu som, como é que eu vou dar dízimo? Ele entregava lá, era a primeira Deus, coisa tu que sabe meu coração, além de não devolver, você me empresta mais 10%? Deus É vai mais ou prover, menos né? isso. Tipo, não dá nem devolver o que era dele. Mas então, nós viemos de uma cultura que foi nos ensinado isso, e quando nós aprendemos, nós somos assim: Senhor, nos ensina a fazer a tua vontade e nós de todo o coração faremos, obedeceremos. E era uma fase, antes dessa fase, era um ato de fé que nós precisamos de, né? Nós precisamos, numa oportunidade, semear, e nós tivemos discernimento, vamos semear, e nós recebemos uma palavra do Senhor. Nós recebemos uma palavra, exatamente assim: logo vocês vão comprar a casa de vocês. E nós, jovenzinhos, recebemos, beleza, glória a Deus, logo de Deus é 1000 anos, né? Vamos continuar trabalhando. Mas eu, como um colérico, não, se foi da palavra de Deus mesmo, então ele que vem até mim. Isso. Eu ainda fui petulante. Mas aí molha a esponja. Né? Continuamos trabalhando. Não, logo de Deus a gente não sabe quando vai ser, né? Só que logo realmente foi logo, porque foi questão de 2 meses. Eu recebi um e-mail, né? Na época eu trabalhava como secretária, e eu cuidando dos e-mails, ele chegou um e-mail no escritório, mas assim, aquele e-mail, e é por isso que é importante de você estar firmado na palavra, porque propaganda não chama atenção, propaganda você nem abre, você pega e exclui. E aquele e-mail, apesar de ser uma propaganda de um imóvel que estava sendo lançado, me chamou a atenção. E eu tinha a palavra, logo você vai ter tocado. Por que não? E aí entrei no processo de verificar como fazer, né? Então, assim, nós temos a palavra, a condição, Deus vai agir, então vamos tentar? E nós realmente entramos no processo para tentar comprar o nosso imóvel. Só que nisso ele recém tinha trocado de emprego. Então ele saiu de o que a gente chama de CLT, e por conta da faculdade ali, para se ambientar, ele entrou num estágio. Eu era estagiário, então, né, nesse momento que a gente estava vendo, né, eu era um Tudo vai estagiário. garantir ali, né? Não, nem garantiu tem Ótimo. estagiário, nem Pro risco do banco, eu sou financeiro, né? O teu score tava ótimo. Não, tava lindo, né? E não era nem CLT, era estagiário, né? E fomos eu, né, o estagiário e a assistente ainda na época do que a gente foi ver o apartamento, falar com a corretora, né? Chegamos lá, ela falou, né? A gente falou, né, ela é assistente, eu sou estagiária. Ela olhou assim, mas você estava de CLT, né? Por que você saiu? Quis dar um pitaco. Eu quase falei, isso não é da sua conta, né? Delicadamente, delicado, né? Na minha cabeça também na hora, mas tipo, olha, não vai aprovar. Não tem como, você é um estagiário e a renda, né, dela na época também não tinha nem como
né? Mas eu vou mandar para o cadastro mesmo assim, né? E ok, né? Então pegou e enviou a nossa documentação e a gente foi embora. Ainda na época a gente foi de ônibus, ainda, né? 1 horinha de ônibus, né? Ficava lá no centro cívico, fomos lá para ouvir essa desfeita da mulher, né? E beleza. Passado, acho que questão de 1 semana ou 2, eu não lembro, ela me ligou. Tô ligando aqui para dizer que eu não sei como, mas aprovou. Toma, né? Satanás. Daí eu falei, você não sabe, eu sei, né? Porque nós temos a palavra. Vem aqui dar continuidade no processo. E foi um processo muito fácil, simples, não tivemos complicações. E a gente vê, né, foi na planta, né, a gente vê muitos problemas, né, de apartamentos na planta. O nosso foi entregue até antecipado, né, foi uma bênção pra gente, assim, né, puxa, esse é um dos sonhos que a gente pode compartilhar, assim, que realmente foi algo alinhado à vontade, né, dos dois. Sabe que quando você está com o ouvido, assim, a gente tem uma história, ela recebeu um e-mail, né? Nós, assim, denuncia um pouquinho a nossa diferença de idade. Eu lembro que a gente recebeu no sinal, a gente estava no carro e a gente sonhava com uma casa assim, a gente tinha toda... Porque a gente tinha nossos sonhos escritos detalhados, porque a gente é desses, tipo assim, detalha. E a gente queria tal carro, eu lembro que na época a gente era... Faz tempo, era uma Megane Grand Tour que a gente sonhava. Lançamento, né? Lançamento na época. Daí eu lembro que eu estava desempregada já fazia, 9 meses, e eu cheguei no semáforo e um cara me entregou um panfleto, assim. Na hora que eu olhei, tinha a casa, assim, muito parecida com aquilo que a gente sonhou, com os detalhes dos nossos sonhos, e na garagem tinha uma Grand Tour. E eu falei, recortei aquele papel, coloquei na geladeira e coloquei um imã e todos os dias eu orava, eu desempregada. Por aquele papel. Orava em cima daquele papel, Deus, eu creio que o Senhor vai nos dar essa casa, eu creio que o Senhor vai nos dar esse... Era um sonho que a gente tinha na época, a gente tem vários sonhos, mas esse era um dos sonhos. E olha só, como é importante a gente estar atento aos detalhes, porque igual a Monique falou, assim, uma propaganda é só uma propaganda. Quantos spams a gente exclui do e-mail, quantos panfletos a gente não recebe na rua, mas quando Deus está no negócio, quando Deus está movendo os sonhos, parece que Ele nos desperta de uma forma diferente. E é por isso é importante a gente estar perto de Deus. Porque é aí que Ele se move e você consegue ouvir. A palavra de Deus fala que a voz de Deus é como a voz de muitas águas. Se você está perto da Cataratas do Iguaçu, bem perto, você não ouve mais nada além das águas. Então, se você está bem perto de Deus, você tem aquilo para ouvir dele. Nem que seja um panfleto. Que, assim, eu creio que aquele panfleto, né, ele gerou em nós, assim, não sei explicar, um sentimento, né, amor, de orar mais por aquilo. Na verdade, foi um lembrete da parte de Deus. Foi assim, eu estou cuidando de todas as coisas. Porque, sabe, tem dias de luta e dias de glória, né? A gente estava só em dias de luta naquela época. A dias de glória tinha ficado para trás. Daí, para terminar, né, a gente pensou assim, quer saber, levamos nossa fé, então sabe o que nós vamos fazer agora? Ajuda desempregada, né? Sabe o que nós vamos fazer agora? Vamos aproveitar e vamos fazer uma viagem para o sul da América, vamos fazer uma viagem de carro. E saímos, vamos conhecer o sul, a Argentina, Chile, voltamos, não tinha dinheiro nem para nada. Não, aconselho, gente. Gastar o dinheiro que não tem, né? Mas, enfim. Paramos nos hostels, assim, cara, que parecia cena de filme de terror, mas foi massa demais. Não interessa as fotinhas que ficaram depois. Enfim, quando a gente voltou, tudo que a gente precisava de organização para começar a se movimentar, para construir a nossa casa, aconteceu. A Ju se empregou, enfim, todas as coisas aconteceram. Então, para dar mais uma tripudiada mesmo no bicho, para deixar ele bravo mesmo, então a confiança em Deus, ela às vezes não, sempre a confiança em Deus nos surpreende, faz com que a gente receba além daquilo que a gente pede. A palavra diz, né, que os sonhos deles são maiores do que os nossos. Então, isso é incrível ver. Que Deus age de forma ilógica, né? Por exemplo, se você for pensar hoje, a muralha de Jericó. Ai, gente, se andar em volta da muralha vai cair. Não parece uma coisa ilógica? É tipo assim, um estagiário, um assistente vão tirar um apartamento. Não, nós temos a prova. O registro de imóvel está isso. Todos os dados dele, estagiário. Todos os dados dela, recepcionista, que era o meu registro. E, assim,
não menosprezando jamais Sim, claro. a função, Claro. mas nós sabemos que, ainda mais há 10 anos, É sim, no score, como analista de crédito, você procura uma segurança, né? Estagiário não tem segurança porque ele não tem FGTS, ele não tem acerto, ele não tem, eu entendo, não é Sim. realmente, não tem nada a ver com a profissão. Nada a ver com a profissão, com a posição. Mas com a forma de análise dos bancos Dos em olhos. relação, né? Exatamente. Então, isso é realmente incrível, assim. E o futuro? É que assim, a gente... vocês têm Uma pergunta 11 antes disso. anos. Uma perguntinha antes disso. Hoje, o casamento é melhor do que 5 anos atrás? Ah, com certeza. Não, eu até falo, né? Mais príncipe, mais forte. Que antes era mais cavalo. Você que falou, Não, tô dizendo. e era mesmo. Ela esperava o príncipe Você no que cavalo disse. branco, só veio o cavalo. E eu Era concordo. mais isso. cavalo, menos príncipe. Agora é mais príncipe, olha só. E mais... eu sempre fui princesa, só não Ah, sabia. é isso aí. Não, sempre foi mesmo, isso não tem que negar. Mas Só precisava despertar, né? Exatamente. Mas qual que era mesmo? Hoje, o casamento melhor do que 5 anos Ah, atrás? sim. A gente até brinca, né? Que, nossa, a gente ficou muito alegre e a gente fala, meu, vocês têm que atingir esse objetivo. Se vocês querem atingir o primeiro objetivo como casal, esse tem que ser, que é aprender a brigar. A gente fala, né? O aprender a discutir sem machucar o outro. Ó, foi Então- um dos temas do Conecta 2, inclusive, que a gente Exatamente. trabalhou isso aí, né? E graças a Deus, Deus nos direcionou para isso, sabe? Então, hoje ela expõe as ideias dela, eu exponho as minhas, a gente conversa muito, eu acho que isso é um ponto principal, algo que a gente já abordou, inclusive, no Connect, né? Essa parte de comunicação. Então, isso, né, esse relacionamento diário faz com que fique melhor a cada dia, né? Legal. Claro, a volta e meia tem um desencontro ou outro, mas não tira as partes boas que tem, e são muitas, Legal. né? Daqui. Hoje a gente escuta muito, né? As pessoas dizendo assim, tá bom porque você acabou de casar. Você vai ver daqui uns 5 anos, você vai ver daqui uns 7 anos. O que você tem que dizer para essas pessoas? Eu era um cara que esperava essas crises, entendeu? Né? Eu vim todo, não. A crise dos 7 anos, as pessoas elas tabulam ainda, né? Tipo, assim, a crise dos Exatamente. 7, a pior é a crise de não sei quantos. Gente, eu acho que eu fico até assustada com as pessoas. Exatamente. E pode até ser um pouco presunção da minha parte, mas eu não digo que passei por crise. A crise foi realmente uma falta de entendimento do contexto ao qual nós estávamos no momento. A partir do momento que nós entendemos quem eu era em Deus, né? Eu acho que o casal, e aí é muito importante como casal, nós buscarmos o entendimento, um ajudar o outro, tipo, quem é você em Deus, quem é a Monique em Deus, quem é o Carlos em Deus e quem somos a família Ouro Preto em Deus, né? Diante de Deus, é uma construção, é algo que vai construindo. Então essas crises, se a gente for parar para pensar, é muito essa falta de conhecimento de quem é a minha esposa, quem sou eu como marido e quem somos nós como casal. Né? E é isso que a gente tem que buscar como entendimento diário, né? Que Deus revela coisas novas, né, para nós. Baseado na palavra de Deus, a gente pode dizer que o casamento é como o vinho, né? Quanto mais tempo passa, melhor fica até atingir a sua melhor maturidade, né? E se um recado para quem está nos escutando, se o seu casamento não está assim, venha nos visitar, talvez a gente possa te ajudar a perceber que existe uma vida diferente para você viver no seu casamento. Eu acho que é muito importante até como missão, né? Porque eu vejo, e é muito fácil ver, o mundo fala muito mal do casamento. Eles não medem esforços para falar o quanto o casamento é ruim, e justamente porque o mundo não tem entendimento de Deus, né? Que é um plano de Deus para nossas vidas. Então nós, né? E aí que eu coloco, né? Por exemplo, nós estamos aqui conversando hoje. Eu acho que independe, por exemplo, do tempo de casamento, né? Mas sim do entendimento do que Deus tem para cada um como casal, né? Da Dentro do palavra, casamento. né? De Na vivenciar própria palavra, o que exatamente. como que o homem ama a sua esposa, como Cristo amou a igreja, né? Isso, então, e esse amadurecimento não tendo esse entendimento, é nós sermos propagadores dessa mensagem. Entende? De que, tipo, como eu falei, o mundo não mede esforços para falar mal. E será que nós estamos fazendo a nossa parte de trazer aqui o plano de Deus para o mundo? De mostrar, né? Não falar. O mundo fala mal, a gente mostra que Mostra é bom. através isso e propagar isso, né? Então até, né, quando falando um pouco do próprio Conecta 2, né, veio muito de encontro com isso, sabe? Puxa, que legal, um projeto ao qual a gente pode
compartilhar as experiências que Deus fez na nossa vida. Não que a gente saiba mais que alguém ou que tenha vivido melhor que alguém. Mas a própria palavra de Deus fala que a multidão de conselhos traz sabedoria. Exatamente. Né? Eu acho que é isso, assim, a gente se juntou como ministério, como várias pessoas imperfeitas, mas que já foram muito tratadas por Deus, para trazer algo... Continuam sendo tratadas. Continuam sendo tratadas para trazer algo para quem está vindo, para quem está vindo junto. E até assim, um conselho de você como mulher, para as mulheres que têm essa dificuldade, que de repente não estão se encontrando no casamento, que se sentem inferiores aos seus maridos. O que você falaria para elas? Eu tive a graça de ter um bom marido. Né? Eu posso dizer que acaba sendo uma graça, apesar, né, do temperamento dele. Eu posso dizer que eu não tenho só um homem que faz show no altar, mas eu tenho um homem segundo o coração de Deus dentro da minha casa, que me ajuda dentro de casa e que não só o que as pessoas veem, né? Eu posso dizer que ele é um homem exemplar dentro de casa, e é em casa que a gente avalia isso, né? Não é no domingo, na live de culto. E eu posso dizer isso com alegria. Mas realmente, eu acho que o autoconhecimento, né? É você se aprofundar e buscar quem é, como mulher, sua identidade em Deus, né? Quem eu sou como filha de Deus, qual é o plano de Deus para a minha vida. Né? Quem ele me criou para ser. Exatamente. Né? Qual é o propósito? Né? Nós sabemos que tem a palavra, ela é geral em alguns mandamentos, mas tem o propósito, ele é único. Né? E a questão de eu, por exemplo, antes de entrar nesse processo com o Senhor, eu me comparava muito devido à minha situação, né, de inferioridade, baixa estima, achar que eu era incapaz. Então, assim, eu sempre tive essa fragilidade por coisas que eu ouvia mesmo ao meu respeito. Né? Você não vai conseguir, você é muito fraquinha. Nossa, e eu, por ser pequenininha, então, eram palavras que às vezes não eram na intenção de machucar, mas feria. E eu aprendi que pessoas feridas ferem pessoas. E eu também estava reproduzindo isso. Né? Então, se eu não buscasse a mudança na palavra do Senhor, renovar minha mente na palavra do Senhor, em quem eu era, o que Ele queria para mim, a tendência era eu passar isso para a próxima geração. Né? E eu pensei, não, eu até foi uma forma de eu acelerar a minha busca em Deus. Porque Deus pode fazer isso na gente. Né? Nós temos referências, eu lembro que um dia eu orei, Deus, me envia mulheres que possam me mostrar como é ser uma mulher segundo o teu coração. Porque eu li um livro, né? Você lê um livro e tem uma instrução é uma coisa, mas você vê na prática como funciona é outra. E Deus tem me presenteado ano após ano com mulheres extraordinárias que são imperfeitas, mas que estão nessa busca pelo Senhor. Então, acho que é muito importante ter essas mulheres como referência. Ser cercado de pessoas que possam te ajudar, né? Que possam trazer para você boas companhias, né? Exatamente. Na verdade, é aquilo que Deus, da parte de Deus mesmo. Que legal. E pra gente que ainda não casou, qual que é o conselho de vocês? Para quem ainda não casou, que assim, você fala que não tinha um entendimento, que eram muito novinhos, mas hoje as pessoas têm muito mais acesso à informação. Então, eu acho que as pessoas, mesmo sendo muito jovens, eles têm essa oportunidade de acrescentarem no casamento até mesmo antes, para entender o que vem pela frente, para se preparar um pouco. Não estar pronto, porque a gente nunca está pronto para nada, né? Tem tantas surpresas no meio do caminho. Mas para se prepararem melhor, qual seria o conselho de vocês? É o diálogo e conversar. Eu acho que esse tema, até sonhos, é algo muito importante para se conversar antes. Se você, para me dar um conselho, né, antes de eu casar e eu tivesse, né, essa oportunidade, eu falei, filho, converse de sonhos com a sua futura esposa. Converse aquilo que você quer, quais são os princípios ao qual você quer estar seguindo, se ela é de acordo, se ela está disposta a isso, né? Tira um pouco a paixonite, né? E é uma decisão muito importante o casamento. O casamento não é, eu brinco, o casamento não é um final feliz, né? É o início de um final que vai ser feliz. Então, esse início tem que ser com o entendimento dos dois, do que os dois estão fazendo. E até esse entendimento, um posicionamento que eu sempre tive. Divórcio não é uma opção. Quando você tem esse entendimento, você sabe que você tem que conversar mais sério com a sua futura esposa, que isso não vai ser uma opção. Você tem certeza do que você quer? Alinhar os sonhos, né? Alinhar os sonhos. É tipo assim, ó, ele quer morar numa cabana e ela quer morar na cobertura do Central Park, né? Então, aquela coisa da diferença, eu acho que isso faz
faz bastante diferença aí. Não que Deus, né? Casamos assim, igual foi o nosso caso, Sim, né? vocês conseguiram se alinhar, né, em Deus. Exatamente. Mas não teria sido um pouco mais fácil, já teriam entrado de uma forma diferente. Porque acho que a ideia é essa, a gente trazer essas informações para que as pessoas possam... É sempre mais sábio aprender com o erro do próximo. Sim. Né? A gente consegue aí extrair sem sofrer, pelo menos, né? Para quem, só para a gente recapitular, para quem que era esse conselho que você estava dando? Para mim mesmo, né? Antes de eu casar. Gostaria de ter tido esse conselho. E gostaria também de passar para frente esse conselho. Sim, com certeza. Passar para frente e compartilhar, porque é isso que a gente tem que fazer, né? Tá ali com os nossos irmãos e passar aquilo que é bom, passar aquilo que, vai por esse caminho, né? Ter ali uma referência, como a Monique mesmo colocou, né? Da mesma maneira que ela vê mulheres como referência, também olhar para a gente como casais de referência. Somos imperfeitos, estamos, né, ali buscando o que Deus quer para nós, mas tendo essas referências ajuda muito, né? Igual no nosso início do casamento a gente teve uma referência também. Então, ver não somente nós, mas, né, os outros ministérios dentro das células, dentro da igreja, aqueles casais que são referências, e realmente se aproximar deles para muitas vezes ajudar aqueles momentos difíceis que, né, às vezes pode acrescentar. pode na acrescentar vida dos dois, sempre, né? Bom, gente, depois de toda essa conversa, todo esse bate-papo incrível que a gente teve, né? Eu quero falar aí com você que está aí nesse desafio, que é viver um casamento de acordo com a vontade de Deus, que é sonhar junto com o seu esposo, junto com a sua esposa, é construir uma vida juntos, construir um casamento, um relacionamento debaixo da vontade de Deus. Que esse seja uma mensagem que tenha que ficar no seu coração, que Deus está cuidando dos seus sonhos, Ele está realinhando, Ele ainda pode realinhar, Ele tem coisas para te fazer sonhar, ainda tem um futuro incrível para o seu casamento, sabe? Esse ministério do Conecta, ele traz você para realmente se conectar com outros casais, para que você entenda e veja aquilo que Deus fez na vida deles, Deus pode fazer na sua vida, pois Ele te ama da mesma forma que Ele ama o Carlos e a Monique, que Ele ama a mim, o Juninho, Ele ama você, e Ele tem algo incrível para fazer na sua vida e no seu casamento. Exato, quando nós temos dificuldade em fazer as coisas, nós precisamos, talvez, nos encontrarmos com algumas pessoas, assim como eles tiveram ajuda, a gente também pode buscar ajuda, a gente também pode procurar pessoas não perfeitas, porque nós não vamos encontrar, mas que tenham algo a acrescentar, algo a compartilhar na nossa vida. O casamento é melhor dia após dia. Se ele não for melhor, tem algo de errado. Se você gastar tempo com ele, se você se doar a ele, se você tiver o objetivo, se você tiver a vontade de fazer com que ele se transforme, ele será o melhor casamento que as pessoas ao seu redor verão. Você lembre-se que você não foi criada para ter um casamento 7. Você foi criada para ter um casamento 10. Eu aprendi isso uma vez com uma grande mulher de Deus. E isso me fez querer melhorar, sonhar e sempre continuar sonhando com o futuro do relacionamento, da família que Deus trouxe para a gente construir. Encerro aqui, não sei se o Carlos e a Monique querem falar alguma coisa. Eu só tenho a agradecer, né? Esse momento foi muito, muito legal de compartilhar. Vocês também compartilharam a história de vocês com a gente, essa experiência. O que eu gostaria até de falar com o pessoal realmente, você casal, novo, né, velho, enfim, venha para o Conecta. É um chamado mesmo que eu busco, assim, de realmente propagar, é algo dentro de mim mesmo, como falei. O mundo não perde tempo de falar mal. Então vamos nós nos levantarmos como essa geração que vai trazer a diferença também para a vida dos jovens casais. E com isso, e eu digo isso não casais velhos, maduros, mas sim, você, tem um mês, será que eu estou pronto? Eu e a Monique estamos, né, com 11, vocês 11 anos de casado, o Juninho e a Ju mais anos ainda. Nós não estamos prontos, mas nós estamos sendo moldados por Deus. Então vamos criar essa rede, venha você como casal, para a gente se fortalecer junto e propagar realmente a mensagem de Deus sobre o casamento. Eu também quero agradecer pelo convite, é um prazer, né, ter mais pessoas que são respostas de oração para a nossa vida, como eu disse, né, um dia eu orei, Senhor, me envia pessoas que sejam segundo o teu coração, para nós caminharmos juntos. É muito bom essa edificação. E a proposta do Conecta 2 é isso, né? Pessoas que sabem um pouquinho mais, compartilham experiências com a gente e que nos fazem crescer, nos edificam. E você, mulher que está frustrada, que não sabe quem é você como esposa, procure em Deus, busque em Deus e venha, né? Nos procure, no caso de uma dúvida, uma necessidade, nós estamos à disposição de vocês. E é isso, gente. Obrigada e venha se conectar com a gente.